A maioria das decisões financeiras são tomadas a partir de emoções como medo, ganância, comparação ou mesmo ansiedade. É isso que explica porque tantas pessoas inteligentes tomam decisões não tão inteligentes assim, onde o autor do livro que hoje nós faremos o resumo chega a dizer: pessoas inteligentes tomam decisões burras. Hoje nós vamos nos aprofundar num dos clássicos sobre finanças pessoais, é o livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. E você não pode perder, são lições importantíssimas. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aqui, se inscreve, deixa aquele like que tanto nos ajuda, compartilha. Eu quero que você comente, isso para nós é muito importante e faz com que esse conteúdo transformador possa chegar a um número maior de pessoas. Essa é a sua participação. Bom, vamos lá. Então hoje nós vamos trazer aqui um resumo desse livro fantástico, A Psicologia Financeira. E esse livro ele diz que não é sobre quanto você sabe de finanças. Sabe, existem muitas pessoas muito preocupadas em dominarem determinados assuntos e é importante, mas às vezes chega num nível que gera paralisia. A pessoa está tão preocupada em aprender e não age. E isso, na verdade, paralisa. Então, o autor diz que não é sobre o quanto você sabe sobre finanças, mas é como você se comporta com o dinheiro, ok? A sua relação com o seu dinheiro conta muito. Então, assim, suas crenças, e nós temos falado sobre crenças. Crenças são aquelas suas convicções, é o que você acredita, e que isso provavelmente não nasceu com você, mas ele veio a partir de situações que você viveu, você sentiu, você ouviu, você viveu, principalmente na sua infância, desde a gravidez da sua mãe, onde você estava sendo gerado, até ali uns 12, 13, 14 anos, dependendo da sua maturidade. Mas ali entraram crenças, convicções, até hoje entram, mas ali algumas coisas que criaram raízes e geram os seus resultados hoje. Então, as suas crenças, as suas emoções, os seus hábitos, a sua forma de viver. Eu tenho dito, por exemplo, quer saber como anda a sua relação com o dinheiro? Abre a sua carteira, dá uma olhada quanto tem e como ele está organizado, a sua bolsa. Isso mostra um sinal da relação que você tem com o dinheiro. Então, finanças pessoais tem mais a ver sobre pessoas do que sobre dinheiro, do que sobre finanças. Talvez por isso Jesus tenha falado tanto, dado tanto exemplo sobre dinheiro, sobre finanças na Bíblia. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando de finanças. É um dos assuntos mais citados na Bíblia. Então, dinheiro é algo muito emocional, é muito espiritual. E tem pessoas querendo resolver a questão financeira só no natural. É por isso que eu e a Ana escrevemos esse livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. E esse é um dos livros que nos inspirou, A Psicologia Financeira, né? Nós já falamos de vários outros resumos aqui. Mas no livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, a gente fala que dinheiro é natural, ele tem uma dimensão natural, é isso que você pega, esse papel aí, quanto você ganha. Tem uma dimensão emocional, e esse livro, A Psicologia Financeira, fala muito disso. Tem uma dimensão espiritual, que é uma questão de princípios e que nós também abordamos nesse livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. Então vamos lá, imagina assim, erros comuns que esse livro, que a psicologia ele coloca. O primeiro, comparação, é isso mesmo, ainda mais no mundo de hoje, com as redes sociais como tá, com a internet como tá, há algo que está destruindo famílias, que é a questão da comparação. Então, alguém diz assim, fulano comprou um carro novo, o cunhado trocou de carro, ou viajou para Disney, já é a segunda ou terceira vez esse ano, não sei quem comprou uma casa, agora comprou um sítio. Essa comparação faz com que muitos de nós nos sintamos atrasados, falando, cara, eu estou ficando para trás, como pode? Fulano tem um carro zero, o outro tem um carro de 1 ano, o meu carro tem 5 anos. Não, porque o fulano tem um celular, iPhone, modelo tal, o meu é 4, 5 para trás. Não, porque fulano já terminou a faculdade e eu nem comecei. Não, porque... E essa comparação, ela faz com que muitas pessoas tendam a dar um passo antes da hora, na hora que não deve. Então, algo importante para nós entendermos é que cada pessoa tem a sua própria jornada.
cada um de nós. Não é saudável ficarmos nos comparando. É diferente você ser inspirado por algumas pessoas, isso ok, as pessoas, você fala, essa pessoa me inspira, ok. Mas infelizmente o que tem acontecido hoje é uma comparação, onde as pessoas tendem a desejar aquilo que ainda não é preparado para ela, ou não vai ser, não é os planos, não é, ela não precisa chegar onde o outro chegou, ela não precisa trocar de celular porque o outro trocou, não precisa fazer aquela viagem porque o outro fez, não precisa. Cada pessoa tem uma jornada financeira diferente, mas infelizmente todos querem parecer bem, querem dar satisfação para os outros. Não, isso não é saudável. Sabe, um outro erro comum é a ganância disfarçada de ambição. Porque ganância é algo muito negativo e reprovável, mas ambição é algo legal. Tanto que algumas pessoas, elas trocam as palavras, né? Dizem, você está com medo? Não estou com medo, é só um receio. Só estou você está reclamando? Não estou reclamando, só estou falando, só fiz um comentário. Então a pessoa troca o nome do que ela está fazendo, porque ela já sabe, já entendeu que aquilo não é certo, e aí ela troca o nome, mas é a mesma coisa. Então existem pessoas tendo sentimentos gananciosos, vivendo uma ganância, mas colocando como se fosse ambição. Então é muito importante que nós possamos entender, querer mais, sem ter clareza do propósito, da missão, do porquê, né? Isso é muito claro que leva à insatisfação crônica, nada tá bom. E sabe o que acontece? Por mais que essa pessoa ela progrida, que ela cresça, parece que nada tá bom. Quem não define o suficiente nunca se sente realizado. É por isso a importância de nós termos uma meta, de sabermos qual é o objetivo que eu quero alcançar, qual é o meu papel, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Isso vai me levar a um outro nível. Sabe, um outro erro comum que o livro explica, esse livro tão fantástico, a Psicologia Financeira explica, é o medo de perder. Medo de perder, é isso mesmo. O medo de errar impede a pessoa de agir. A segurança é construída com pequenos passos, não com controle total. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe algo que há um tempo atrás caiu uma ficha para mim? Quem me conhece sabe, há 19 anos, em 2006, nós estamos gravando esse vídeo em 2025, então em 2006, há 19 anos, nós montamos a ABS. Eu e a Ana montamos a ABS, na época eu tinha um sócio, e como? A ABS Tecnologia, uma empresa de soluções de TI, do zero, a gente não tinha recurso nenhum. Então, eu costumo dizer, eu saí da empresa que eu trabalhava, eu era PJ, prestador de serviço, então 10 anos depois trabalhando, eu não tinha férias, não tinha fundo de garantia, não tinha 13º, não tinha nada de rescisão para receber, e eu sempre fui adepto assim, põe o cara na justiça. Não, por quê? Se o cara fez um trato comigo e cumpriu tudo que combinou, não vou pôr. Mas se você fosse CLT, você tinha dito, mas eu aceitei, então eu decidi não fazer. E decidi, eu e a Ana me apoiando, o Pedro e a Aninha eram pequenos, né? E aí tinha ainda a Rafaela e a Yasmin, e a gente pagava aluguel, e era uma vida complicada, a gente não tinha reserva quando eu decidi empreender. Eu costumo dizer que a sensação ali é como se eu tivesse saltado de paraquedas, sabe? Cara, já saltei. E qual é o plano B? Não tem plano B, amigo. O paraquedas vai ter que abrir. Se não abrir, eu vou me esborrachar lá embaixo. Então a gente empreendeu, deu o passo para se empreender. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte. Uma loucura. E eu tive o apoio da Ana, graças a Deus por isso. Graças a Deus prosperamos, a ABS cresceu, prestamos serviço para grandes empresas, hoje em dia pequenas, médias e grandes empresas no Brasil inteiro, tudo lindo. Anos depois, ou seja, ali eu não tinha um plano B. Sabe, tem um ditado que diz, algumas pessoas contam que os bandeirantes responsáveis pela colonização do nosso país, alguns deles, quando chegavam e atracavam seu navio na margem, os navios eram de madeira, eles botavam fogo no navio. Por quê? Porque eles iam entrar para dentro da mata e eles não tinham plano B, não tinham como voltar mais, o navio tinha incendiado. Não, porque não dá para arrepender, eles tinham que seguir em frente, não podiam se arrepender. Quando eu empreendi foi a mesma coisa, foi um salto de paraquedas. Eu vou e saio da empresa e
e tinha que dar certo ou tinha que dar certo. Eu não tinha plano B, não tinha plano B. Anos depois, eu tendo que tomar algumas decisões, eu me percebo paralisado por um medo. E aí, sabe o que eu aprendi, a lição que eu aprendi? Quando eu não tinha nada, eu não tinha o que temer, eu não tinha o que perder. A partir do momento que eu começo a conquistar algo, eu começo a ter medo de perder o que eu tinha, e o medo de perder começou a me travar. Então, olha o que o autor diz: o medo de perder é uma das características que faz com que a pessoa não avance. Então, o medo de errar impede a pessoa de agir. Presta atenção, se você tem medo de cair de bicicleta e não consegue ter a coragem para andar de bicicleta apesar do medo, isso te trava. Existem pessoas que até hoje não andam de bicicleta, existem pessoas que até hoje não dirigem. Por quê? Porque o medo paralisou essa pessoa, e essa pessoa não fez o que precisava ser feito. Então, o medo de perder é um dos princípios aqui, um dos erros comuns que o autor nos traz aqui. É muito importante que nós possamos entender se o medo não está nos travando. Uma outra característica é a memória emocional. Traumas com dinheiro na infância, e a gente fala muito nisso também no livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. Crise, falta, escassez moldam as decisões atuais. Reações automáticas muitas vezes não são racionais, são emocionais. Sabe, há um tempo atrás a gente cuidou de um casal aonde o menino tinha medo, e agora já um homem casado, pai de família, e ele tinha um problema muito grande com a questão financeira. Por quê? Porque depois nós fomos entender que ele era criança, ele tinha 4, 5 anos, e algumas vezes ele estava sentadinho no vaso, o vaso fechado, e o pai e a mãe dele discutindo e brigando muito, pau quebrando por causa de dinheiro. Então o que ele significou? Dinheiro faz as pessoas brigarem, dinheiro não é bom. Meu pai e minha mãe brigam, discutem, se ofendem por causa de dinheiro, então eu não quero ter dinheiro. Você consegue entender? É isso que o autor traz, o autor da psicologia financeira. Ele traz isso, ele diz o seguinte: traumas com o dinheiro na infância, crise, falta, escassez. Sabe, você ouvir que nós somos pobres, nós não podemos ter isso. Eu ouvi muito isso. Então isso gera reações automáticas. É por isso que a gente trata no livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro na questão emocional. Como a gente faz para mudar a relação com o dinheiro? Primeiro, autoconhecimento. Escreve aqui, escreve nos comentários. Autoconhecimento, conhecer mais sobre nós mesmos. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente está falando de identidade em Cristo, saber quem nós somos, porque do contrário nós vivemos a partir de uma mentira de quem nós ouvimos que nós éramos, ou de uma imagem nossa que nós construímos, mas que não é a realidade. Então é muito importante que nós possamos entender. Autoconhecimento, ele é fundamental para que haja cura nas finanças, essa questão do medo, da ansiedade, ok? É muito importante que nós possamos entender. Uma outra forma, um outro remédio, vamos dizer assim, algo que nós precisamos para construir é o diálogo. Isso, diálogo. Fale com o seu cônjuge ou mentor, tenha um mentor. Pastor Josué, que é um mentor hoje para mim, para minha família, ele costuma dizer que é o seguinte: quem anda sozinho ou já caiu ou vai cair. Quantos erros eu cometi na minha vida pela falta de um conselheiro, de um mentor, de alguém que na prática tivesse resultados, caminhando à minha frente, numa direção que eu quero seguir, que já tenha chegado no lugar que eu quero chegar, que tenha os mesmos princípios que eu, ok? E que tenha liberdade para me confrontar. Existem pessoas próximas, às vezes, que não têm liberdade para nos confrontar. Um mentor precisa ter liberdade para dizer: você está errado, isso não está certo, não é por aí, ok? Muita autoridade para nos disciplinar. É muito importante que nós tenhamos então, e que nós possamos confessar, sabe? Prestar contas é algo que diminui a chance que eu cometa erro. Se eu sou obrigado a dizer onde eu estou gastando, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, isso me ajuda a me manter no caminho. Esse diálogo é fantástico. O silêncio, ele é parceiro do descontrole. Não presto contas, não tenho que falar com nada com ninguém. Eu sei que ninguém está, e aí eu tenho uma ilusão de que ninguém está vendo, né? Porque Deus está vendo. E aí a chance de eu cometer um erro é maior. Expectativas realistas.
Gente, vamos entender? Riqueza leva tempo. Não acredite em atalhos, ok? Porque isso pode roubar de você algo que é muito precioso, a sua paz, inclusive. Então, riqueza leva tempo. Milagre financeiro é exceção, não regra. Pode acontecer? Pode, mas é exceção. Vamos pelo caminho natural, leva tempo mesmo, é um trabalho de construção. Foco e consistência, ok? A gente tem que cuidar mais, é mais importante foco e consistência do que velocidade. É não parar nunca, é sempre um pouquinho, isso é muito importante. Outra coisa é recompensas emocionais saudáveis, isso nos ajuda a mudar a nossa relação com o dinheiro. Então, evite usar compra como válvula de escape. Existem pessoas que gastam mais do que precisa, compram o que não vão usar, compram algo que não precisa tanto, como se precisassem, merecessem um prêmio, e aí ela está se premiando, mas na verdade ela está se afundando. Então, muito cuidado com isso. Substitua essas compras por impulso por experiências, conexões e, acima de tudo, propósito. É isso que o autor nos ensina, da psicologia financeira nos ensina. Bom, algo que nós precisamos entender o quanto isso está alinhado, e para mim o conteúdo é bom se estiver alinhado com a palavra de Deus. A Bíblia ensina sobre domínio próprio, contentamento, sabedoria, generosidade, está tudo muito alinhado com o que o autor traz da psicologia financeira. Lá em Jeremias 17:9 diz assim: o coração do homem é enganoso, por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. A verdadeira segurança está em Deus, não no saldo bancário. A mente transformada gera decisões transformadas. O grande desafio é que nós, de fato, possamos construir algo, trabalhar pelo nosso futuro, ter uma reserva financeira, mas que a nossa confiança não esteja na reserva ou em nada que nós tenhamos construído. A nossa confiança precisa estar em Deus. É Ele que nos dá, é Ele que nos tira, é nosso papel construir, mas a nossa confiança precisa estar em Deus. Se você quer continuar se aprofundando, aprendendo, gerando uma grande transformação, eu vou deixar o link aqui para que você possa adquirir esse livro que eu e a Ana escrevemos, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. Como a gente disse, um livro muito prático, com muito exercício, um livro que, se aplicado, que tem aqui, você vai mudar o seu nível e a sua relação com o dinheiro, pode ter a certeza sobre isso, ok? Muito importante. E você vai ter a possibilidade, caso você queira se aprofundar ainda mais, de adquirir o curso Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, e aí gerar uma transformação ainda maior para aqueles que quiserem de fato mergulhar mais profundo. Riqueza de verdade é ter paz, e paz começa quando você domina o que sente antes de decidir. Porque, como já diz a palavra de Deus, o coração do homem é enganoso. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aqui, se inscreve, para nós é muito importante, curte, compartilha, manda esse vídeo para as pessoas que você ama e quer bem. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.